mais, o Corinthians joga em Florianópolis contra o Internacional. O Salazar está na nossa redação com as notícias do Timão. Boa noite, Salazar. Tem mudança de goleiro hoje? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É como você disse, o jogo em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Claro, o time gaúcho ainda tem problemas para atuar em Porto Alegre por causa das chuvas lá que aconteceram no Rio Grande do Sul. E o Corinthians com um time bem modificado. Para começar pelo gol, como você disse, Matheus Donelli. Ele recentemente assinou a renovação de contrato dele, vai ser o titular hoje, porque o Carlos Miguel está suspenso. A venda do Carlos Miguel para o Nottingham Forest ainda não foi oficializada. Ela deve sim acontecer, mas por enquanto trata-se de uma suspensão do goleiro do Corinthians e por isso que o Donelli vai jogar. Falando em Donelli, vamos mostrar então o time inteiro. Campinho na tela aí, vamos pedir para o Fini colocar o campinho. O Corinthians deve ir a campo com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Igor Coronado, Yuri Alberto e o Wesley. Esse deve ser o time titular do Corinthians, como você pode ver aí, retorno do Breno Bidon ao time titular, retorno do Rodrigo Garro ao time titular. Corinthians que não tem, além do Carlos Miguel, o Caetano também está suspenso, o Fagner está machucado, o Pedro Henrique está machucado e o Félix Torres e o Romero estão convocados para suas seleções lá, que vão disputar a Copa América com as suas seleções. Enfim, um time com bastante desfalque mais uma vez, algumas mudanças, inclusive na zaga o Gustavo Henrique parece que hoje acordou com um problema estomacal, dúvida, em tese ele retornaria nesse jogo depois de cumprir suspensão, mas talvez o Antônio Oliveira tenha um problema de última hora ali. Palácios passou por uma nova cirurgia, é isso? Pois é, Michele, passou por uma nova cirurgia. O Palácios, para quem não lembra, ele chegou ao Corinthians logo na estreia dele contra o São Bernardo. Ele acaba, antes do intervalo, no primeiro tempo, sofrendo uma lesão ali. Ele teve um entorse no joelho, teve um probleminha no menisco, uma lesão grave até no menisco. Passou por cirurgia, depois teve que fazer uma outra infiltração e agora de novo uma nova cirurgia. Ele nunca mais entrou em campo pelo Corinthians. Hoje o doutor Joaquim Grava, junto com um médico que conhece o Palácios desde lá de uns 15 anos, ajudaram nessa cirurgia de cartilagem. E a doutora Ana Carolina Cortê falou sobre o problema do Palácio. Vamos ouvir primeiro a doutora. Palácios veio com uma lesão de cartilagem e que essa lesão se tornou mais exposta a partir do momento daquele jogo contra o São Bernardo, que ele teve uma entorse de joelho e ele teve uma lesão de menisco. O tratamento daquela lesão de menisco foi a meniscectomia, que é a retirada de um pedaço do menisco. Só que com essa retirada a gente perde ali a função do menisco, que é a função de amortecer o impacto do joelho. E aí sim a cartilagem se torna mais exposta. E essa lesão foi então se tornando cada vez mais exposta. Esse procedimento tecnicamente se chama microfratura, onde você perfura um pouquinho ali a cartilagem para que ela sangre e ela provoque uma cicatrização. Quando a gente fala dessa cirurgia, dessa técnica de microfratura, a gente está falando de aproximadamente 4 a 5 meses, podendo ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Michele, é o Corinthians que joga hoje contra